Olá! Dando continuidade ao estudo da Palavra de Deus, hoje nós vamos falar sobre o livro de Juízes. Juízes vem logo após o livro de Josué. Josué, antes de morrer, ele fez uma advertência séria contra a idolatria e os casamentos mistos. Ele falou assim lá no último capítulo de Josué: olha, eu e minha família já decidimos quem nós vamos servir. Nós serviremos ao Senhor. Vocês façam o mesmo. É um conselho, na verdade, uma exortação que ele está dando ao povo de Deus. Naquela altura do campeonato, o povo de Deus já estava envolvido com o povo da terra, coisa que Deus terminantemente tinha proibido através da vida de Moisés. Tinha dado esse recado: olha, vocês vão entrar na terra prometida, não se misturem com o povo da terra. Mas eles já estavam ali misturados e já estavam seguindo os deuses da terra. Juízes é a história do que acontece quando os homens só obedecem a Deus pela metade. Né? Deus falou, faz isso. Aí ele, vou fazer só a metade. Eu não preciso obedecer tudo o que Deus fala. Eu vou obedecer só aquilo que eu quero, que me agrada, que eu acho que é o melhor. Então, obedecer a Deus pela metade é a mesma coisa que nada. E esse livro de Juízes nos ensina isso. A obediência parcial, ela não é bênção. Deus exige do seu povo obediência total. Quando nós fazemos aquilo que nós queremos, em vez daquilo que é mandado, isso não é bênção. E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: ninguém perde por obedecer. Ninguém perde por obedecer. Agora, desobedecer virá perdas. E esse é um livro de derrotas. Quando você lê Josué, nossa, quanta vitória. Você lê Juízes, dá até uma depressão. Porque é derrota atrás de derrota. Uma frase-chave nesse livro é: cada um fazia o que queria. Cada um fazia o que dava na cabeça. Cada um fazia o que lhe parecia certo. E é o que a gente vive em nossos dias. Eu faço o que eu quero, faço o que eu acho que é certo. Ainda mais nos nossos dias, que tudo é relativo, graças a Deus que nós temos a palavra. E a palavra é a verdade. E a palavra é a direção, é a instrução. E nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Não parcialmente, não somente naquilo que me agrada, mas totalmente, porque só assim haverá bênção. Em vez de possuir a terra e apreciar seus frutos, muitos dos israelitas tinham sido expulsos de seus lares e viviam com medo de perder a vida. Eles agora estavam vivendo uma situação que não era para eles estarem vivendo. Era para eles estarem na terra, desfrutando da terra, sendo felizes naquele lugar, mas eles não fizeram o que Deus mandou. Deus falou: expulsa esses povos aqui da terra. Né? Não, matem eles. A medida do pecado deles já extrapolou a medida de Deus. E Deus falou: extermina. Eles, não vou fazer isso. Deus não deve estar muito certo do que ele está falando. E Deus falou: se vocês não fizerem isso, vocês vão se embaraçar. Vocês vão viver como eles. Vocês serão como eles. Vocês vão me abandonar. Uma lição muito óbvia neste livro. Nem sempre desfrutamos paz e prosperidade que o Senhor tem prometido, porque nós não fazemos exatamente o que ele manda. O povo era para estar desfrutando paz e prosperidade, e, no entanto, eles estavam sempre num ciclo de opressão. Obediência total é um tema-chave, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Jesus falou: vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Então, a obediência não é uma questão de escolha. A obediência é uma questão de bom senso. Opa, Deus falou, Deus está me advertindo, Deus mandou.
Então, eu vou fazer o que Deus está mandando. A história de Juízes é uma história cíclica. O povo pecava, o povo, em virtude do seu pecado, começava a sofrer consequências. Vinha algum povo, moabita, amonita, filisteu, começava a oprimir eles. Esse tempo de opressão durava 20 anos, 40 anos, 80 anos, sendo oprimidos. Os midianitas, por exemplo, iam lá, quando os israelitas plantavam, os midianitas iam lá, destruía toda a plantação deles. Não é que os midianitas pegavam a plantação deles para comer, não, destruíam pelo simples prazer de destruir. Então, era um tempo de opressão. Então, eles pecavam, eram oprimidos, e quando eles se viam oprimidos, eles falavam: "Oh, Deus, tem misericórdia de nós, nós estamos sofrendo, nos socorre." E Deus, que é rico em misericórdia, quando ele vê arrependimento, ele atende o clamor do seu povo. E então Deus ouvia o clamor do seu povo e mandava juízes. Quem eram os juízes? Homens comuns, que Deus levantava para que eles fossem libertadores. Esses juízes eram levantados em determinadas tribos, não era sobre toda a nação, mas em determinadas tribos. Às vezes envolvia uma, duas ou mais tribos, mas nunca sobre toda a nação. E aí esses juízes, eles executavam juízo e venciam aqueles inimigos. E aí o povo ficava aliviado, o povo ficava feliz, o povo dava glória a Deus, o povo ficava contente com Deus. Mas o tempo passava e eles voltavam tudo de novo. Abandonavam o Senhor, seguiam outros deuses. Aí vinha outro povo opressor, oprimia eles. Eles começavam a gemer, sofrer. Aí eles gritavam: "Socorro, Senhor!" E aí Deus vinha em socorro, levantava um juiz. E aí eles ficavam contentes, louvavam a Deus. Aí eles pecavam de novo. Aí eles pediam socorro. Aí Deus vinha. Aí eles ficavam felizes. E isso é um ciclo. E eles ficavam nesse ciclo. O livro de Juízes é todinho assim. É um povo que realmente não se arrepende. Porque quando você se arrepende de verdade, você não volta a fazer aquilo que você tinha feito antes. Você pula para a próxima fase. E não é isso que acontece com esse povo. O povo abandona Deus. Aí, então, nós vemos nesse livro 3 grandes aspectos da natureza de Deus se destacando em toda essa história. A primeira coisa que eu vejo aqui é a justiça de Deus. Como Deus é justo. Deus, ele mostra que aquele que é cruel, que é ímpio, que faz maldade, Deus vai alcançar ele. A impiedade não será esquecida. Deus vai visitar. O juízo de Deus recairá sobre as pessoas impiedosas. Então, todos aqueles que oprimiam Israel sofriam as consequências. E o próprio Israel também sofria consequências de seus atos ímpios, de seu abandono de Deus. Deus é um justo juiz. E isso é muito claro no livro de Juízes. Segunda coisa que você vê nesse livro, assim claramente, o poder de Deus. A maneira como Deus levanta juízes, Jefité, Gideão, Sansão, Débora, é incrível. São pessoas comuns que não têm grandes capacidades sobrenaturais, nenhum deles tem. Mas todos eles recebem uma capacitação especial de Deus para ser juiz, para executar juízo na terra. E coisas extraordinárias acontecem através da vida de homens simples. Sabe por quê?
porque é o poder de Deus na vida deles. A força descomunal de Sansão é o poder de Deus na vida dele. Por 3 vezes você vai ler no livro de Juízes que o poder de Deus, diz assim, e o Espírito de Deus possantemente se apossou de Sansão. E cada vez que o Espírito de Deus se apossava de Sansão, ele fazia coisas extraordinárias. Ele carregou um portão pesadíssimo de ferro, colocou no ombro, levou lá em cima da montanha. Ele matou um leão, rasgou o leão de alto a baixo. E coisas incríveis. Ele matou 1000 homens com a queixada de um jumento, uma caveirinha de um jumento, e foi bater aquela caveirinha e matou 1000 homens. Que coisa! Que demonstração de poder na vida de Sansão. E Débora era mulher, gente. Mulher não vale nada. Quem escuta com uma mulher? Se hoje já é difícil escutar uma mulher, imagine nesse tempo. Deus levantou Débora como juíza. Eu admiro muito Deus, porque Deus sempre honrou a mulher. E aí, a Débora, ela é levantada para julgar. E ela é porta-voz de Deus. Porque além de ser juíza, ela também é uma profetisa. Então a gente vê muito o poder de Deus. O Gideão era um covarde. O cara estava escondido dos midianitas. E aí Deus encontra ele lá no quartinho, malhando trigo. Ô Gideão, o que você está fazendo aqui? Eu estou com medo dos midianitas. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Com você nós vamos vencer os midianitas. Eu? Sim, você. E aí Gideão, com 300 homens, vence um exército que era invencível. Simplesmente tocando a buzina e confiando no poder de Deus. Então, são muitas histórias do poder de Deus, coisas incríveis que Deus faz na vida do seu povo. Terceiro lugar, nós vemos a graça de Deus derramada ali na vida desses homens. Porque os juízes, eles têm uma particularidade. Eles têm um problema de caráter. O Jefité está na batalha, ele fala assim, primeira coisa que eu ver quando eu chegar dessa batalha, eu vou oferecer ao Senhor, se o Senhor me der vitória. Fala as coisas sem pensar. Na verdade, ele devia estar pensando, eu vou chegar em casa, um escravo vai sair, eu vou oferecer um escravo, porque o que é um escravo, né? Morre um, compra o outro. Ele nunca imaginou que a pessoa que viria saudá-lo seria sua única filha. Então, ele é pego de surpresa e ele fala, filha, você não acredita que aconteceu? Eu falei que a primeira pessoa que viesse ao meu encontro após essa vitória, eu ia sacrificar ao Senhor. E os historiadores acreditam que ele sacrificou a filha dele. Deus não aceitou, Deus não pediu. Mas os juízes têm isso. O Sansão, ele era um nazireu. Nazireu não pode beber vinho, não pode cortar cabelo, não pode tocar em morto. Durante a sua vida, ele vive passeando no meio das parreiras. Parreira é plantação de uva. Então, ele vive flertando com o pecado. Depois, ele mata um leão. E no dia seguinte, ele passa e naquele leão nasceu, as abelhas fizeram uma colmeia ali. E ele toca no leão morto para pegar o mel. Mas, Sansão, você não pode tocar em morto. Eu faço o que eu quero. Depois ele começa sempre a se relacionar com mulheres que não são israelitas. E havia uma ordem de Deus para o povo de Deus. Vocês só devem se casar com israelitas. E ele está sempre procurando mulheres de outras nações. E por fim ele se apaixona por Dalila. E Dalila fala, Sansãozinho, meu amor, me conta o seu segredo.
Porque os filisteus tinham falado para ela, se você não descobrir o segredo, nós vamos matar você e sua família. E aí ela começa com aquela conversa com Sansão. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O Sansão fala, se fizer 7 tranças no meu cabelo, eu vou perder minhas forças. Ele já está no cabelo. Se você me amarrar com 7 cordas, eu vou ser facilmente vencido. E aí ele vai jogando. E os filisteus vêm, ele rompe as cordas. Não tem nada a ver o cabelo dele ter 7 tranças. Ele simplesmente sai derrotando tudo quanto é filisteu. Até que, enfim, sob pressão, a Dalila fala, poxa, 3 vezes? Você só mente para mim. Ele está praticando mentira. Ela diz, se você me ama, me conta a verdade. Ele é tão burro que ele não percebeu que em 3 vezes o que ele contou para ela, os filisteus estavam ali e nas 3 vezes eles tentaram matar ele, mas ele não se deu conta. E aí ela fala, se você me ama de verdade, me conta agora. Aí ele diz, tá bom. A Bíblia diz que ele já estava cansado. Aí ele fala assim, se eu cortar o meu cabelo, eu não vou ter mais força. Aí ele contou o segredo. Ela contou para os filisteus vieram, cortaram o cabelo dele. E quando ela diz assim, Sansão, olha os filisteus, ele se levanta, a Bíblia diz, ele pensa que está com a força dele e ele não está mais, a força foi embora. Aí os filisteus furam seus olhos, levam ele, expõem ele para empurrar uma pedra, todo mundo zoando. Olha aí o herói de vocês. E em dado momento a Bíblia registra que o cabelo de Sansão começa a crescer de novo. E os filisteus não percebem. E um dia eles levam Sansão lá no templo de Dagon, o deus dos filisteus. E eles querem fazer um grande sacrifício naquele dia, né? Possivelmente eles iam sacrificar Sansão. E o Sansão fala para o garoto, aonde estão as colunas desse templo? Põe a minha mão. E aí ele pega as mãos e põe uma mão em cada coluna. Seu cabelo já cresceu, a força já voltou e os filisteus não percebem. E aí ele empurra e ele fala, morra eu com os filisteus. Naquele dia, Sansão matou mais filisteus do que durante toda a sua vida. Ele julgou a nação durante 20 anos. Era para ele ter vencido de vez os filisteus, mas ele não conseguiu. A gente vai ver na história que os filisteus vão continuar perseguindo o povo de Deus. Por quê? Porque Sansão não foi obediente totalmente e não fez exatamente o que Deus mandou ele fazer. Ficou a vida inteira flertando com o pecado. Mas a gente vê a graça de Deus. Deus perdoando, Deus fazendo o seu cabelo crescer de novo. Deus dando força para Jefité. Deus dando força para Débora. Isso é a graça de Deus. Então, é um livro que você vê a fragilidade humana e você vê que quando nós dependemos de Deus, a força do Senhor está na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe e até lá.